Boa noite, paz a todos. Vamos abrir a palavra em Jeremias 1, de 4 a 10. Vemos aqui o chamado de Jeremias. Quando o pastor Silas me convidou, eu falei, logo já depois eu pensei, eu vou falar sobre o chamado de Isaías. Eu tinha a pregação pronta do chamado de Isaías. Deus falou, não, é Jeremias. Falei, mas está pronta o chamado de Jeremias, de Isaías, não é Jeremias. Então é o chamado de Jeremias. Deus quer falar conosco sobre o chamado de Jeremias. Jeremias 1, de 4 a 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, disse o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje te dou autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Pai amado, a tua palavra é poderosa, Deus. A tua palavra, Senhor, ela quebra os cedros do Líbano, Pai. A tua palavra, ela renova a nossa fé, Senhor. Ela nos enche de ânimo, ela nos faz enxergar a tua grandeza, o teu poder, a tua força, a tua soberania, Pai. Como cantamos hoje aqui, reinos vêm e vão, mas tu, inabalável, permanece para sempre, Pai. Que o teu nome seja exaltado nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar. Vejam só ali no último versículo. Eu não sei se o telão tem a nossa apresentação. Tem, ok. Aqui no último versículo, Deus resume o ministério de Jeremias com 6 verbos. Estão ali para você anotar. Com qual deles você se identifica? Olha só, estão ali 6 palavras. Arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Com qual desses verbos você se identifica? Anote ali, marque um X, 1 ou 2 palavras. Parece que é fácil edificar e plantar, né? Plantar, espero que todos coloquem o seu nome. Nós estamos aqui no Lançando Sementes, todos queremos plantar. Mas tem ali também arrancar, despedaçar, arruinar, destruir. Trazer palavras boas é fácil. Trazer boas notícias, avisar que você ganhou um prêmio, que você foi promovido, é muito fácil. Trazer palavras duras, palavras de correção, palavras de arrependimento, é difícil. Mas Jeremias foi chamado para trazer essas 6 coisas. Jeremias, na verdade, nasceu numa época conturbada. A Síria estava em decadência. O grande império assírio estava em decadência e o império babilônico vinha engolindo o império assírio, o Egito, e Israel e Judá eram uma pequena vila ali, uma pequena nação no meio dessa grande potência. Quando nós olhamos o livro de Isaías, Isaías profetiza sobre a queda de Israel. Jeremias profetiza sobre a queda de Judá. E Jeremias, na verdade, ele profetiza durante 40 anos. Ele teve um longo chamado, um longo ministério. Ele profetiza durante o reinado de 7 reis de Judá. Os reis vêm e vão, e Jeremias está ali profetizando, anunciando. Ele profetiza até o último rei de Judá, o rei Zedequias, quando Judá foi destruída. Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor em 576,
E um cerco depois de 3 anos, Jeremias estava lá dentro, nesses 3 anos, no meio ali do povo. Depois de 3 anos, Nabucodonosor entra, destrói as muralhas, destrói o templo e leva cativo o povo de Judá. Jeremias foi chamado bem jovem, ele tinha apenas 21 anos. 21 anos, ele era filho de sacerdote, nasceu ali no templo, nasceu ouvindo Deus falar, nasceu tendo experiências, e ele então foi chamado muito jovem. Ele era um homem apaixonado por Deus, e apaixonado pela nação de Judá. A palavra de Deus queimava no seu coração. Quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente percebe que as palavras de Deus fluem, as palavras de Deus vêm do seu coração, e talvez ele não quer falar, não quer dizer, não quer contrariar, mas ele não consegue reter, ele não consegue deter essas palavras, e as palavras saltam da sua boca, e palavras de julgamento, palavras de fé, e palavras de correção, e as palavras vêm de uma forma impetuosa. As palavras fluem do seu coração como rios de água viva. Como diz lá a palavra em João 4, que do nosso interior fluam rios de água viva. Queremos ser como Jeremias, precisamos ser como Jeremias. Eu quero falar um pouquinho da história dele, para depois falar do chamado dele. Primeiro o que ele passou, e depois vemos o chamado dele, porque o chamado foi algo que alicerçou a vida de Jeremias. Foi algo que fundamentou a vida de Jeremias e que manteve em pé, para que ele pudesse trilhar o caminho do Senhor. E Jeremias, ele traz palavras duras. Parece que ele é um profeta que rema contra a maré. Você já se sentiu assim? Remando contra a maré. Está todo mundo indo para lá, você está indo para cá. Nós, filhos de Deus, somos chamados para remarmos contra a maré. Não somos uma pessoa que vai com as outras, não devemos ir junto com a multidão, mas devemos ir de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Ele rema contra a maré. É fácil trazer boas notícias, como eu falei no início, mas trazer palavras de julgamento, palavras de correção é difícil. E Jeremias fala contra os governadores, fala contra os falsos profetas, fala contra os pastores e fala contra o povo incrédulo. Ou seja, Jeremias fala contra todo mundo. Como não poderia deixar de ser, o rei está contra Jeremias, sacerdote está contra Jeremias, os pastores, os profetas estão contra Jeremias, e o povo está contra Jeremias. Mas Jeremias tem essa palavra no seu coração. Jeremias é o verdadeiro servo de Deus. Jeremias é o verdadeiro patriota. Ele quer o bem de Israel, ele chama a nação ao arrependimento. A nação vivia na idolatria, vivia no pecado. E Jeremias vem com palavras duras. Jeremias 7:9, ele vai na porta do templo e diz assim: vocês pensam que podem roubar e matar? Vocês pensam que podem cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem? Versículo 12 diz assim: vejam o que aconteceu com Israel, como foi destruída, diz o Senhor. Vocês pensam que pode continuar assim, desse jeito? Veja, Israel foi destruída pela Síria e Judá também vai ser destruída. Se vocês não se arrependerem, Judá vai ser destruída. E Jeremias, é interessante que ele usa muitas figuras. Ele fala do vaso nas mãos do oleiro, que Israel ia ser quebrada e feita de novo. Ele fala de uma chaleira que saía a vapor. Ele dizia que a Babilônia viria contra Judá como um vapor e como em uma destruição. Jeremias fala de um cinto apodrecido, que Judá era como um cinto apodrecido que não tinha mais serventia. Vejam só, ele traz muitas figuras, muitas palavras duras, e em um certo momento Jeremias coloca uma canga de boi no pescoço. Todo mundo sabe o que é canga de boi, né?
coloca aquela canga de boi no pescoço e sai andando pela cidade, dizendo assim: Judá vai ser destruída pela Babilônia. Arrependam-se porque o povo vai ser destruída. E aí o rei Zedequias fala: você está amedrontando os soldados, nós encorajamos os soldados para resistir, e você diz que os soldados, para eles que vamos ser destruídas. Pegaram Jeremias, lançaram dentro de um poço de lama. E a Bíblia diz ali que ele ficou atolado ali naquele poço de lama, e se não fosse alguns amigos, no outro dia tirá-lo de lá, ele iria morrer. Mas mesmo assim ele ficou preso na praça. Preso na praça, Jeremias fica várias vezes, e ele, na verdade, também é chamado de profeta chorão. Jeremias 4,19 diz assim: meus olhos derramam mananciais de lágrimas. Constantemente ele apanhava, constantemente ele era preso, constantemente ele era jogado num buraco de lama, ninguém o ouvia, mas ele sempre continuava trazendo a palavra do Senhor. Eu estava no meu pai, nessa quinta-feira, tomando café de manhã lá, fazia dias que eu não ia lá, e ele pegou e leu lá a lição do dia do Mananciais do Deserto. Ele leu um texto de Jeremias e contou uma pequena história, que cabe bem nessa pregação. Diz que 5 jovens estavam subindo, iam subir uma montanha e iam parar numa cabana lá no alto da montanha. Montanha cheia de neve. Os jovens se prepararam, 5 jovens, com comida, com mantimentos, com fogo, com ferramentas, e foram lá para cima, e depois de um dia todo de escalada, eles chegaram lá na pousada onde eles iam ficar, naquela cabana na montanha, e quando eles chegaram lá, logo o rádio deles tocou, e o guarda florestal disse assim: vocês precisam voltar. Vai vir uma grande avalanche, o lugar onde vocês estão, uma grande neve, o lugar onde vocês estão pode ter uma avalanche, e nós aconselhamos vocês a voltarem. E eles falaram: olha, nós acabamos de chegar, não podemos voltar. Desligou. Segunda chamada: vocês estão aí ainda? Vocês precisam voltar, todo mundo, vai vir uma grande neve, saiam desse lugar, voltem, deixem tudo aí, voltem rapidamente. E nada dos rapazes quererem voltar. Aí ele liga a terceira vez e ele diz: é a última chamada. Se vocês não voltarem, nós não nos responsabilizamos. E desligou. Não, nós não vamos voltar, nós decidimos ficar. E no outro dia, foi lá o guarda florestal lá para cima, no lugar onde eles estavam, tinham tido uma grande avalanche, chegaram lá, não tinha barraca, não tinha 5 rapazes, não tinha ninguém, a avalanche tinha levado todo mundo. É mais ou menos isso que Jeremias fala. Jeremias avisa: vai vir uma grande avalanche, saiam daí. E as pessoas não tomam cuidado, as pessoas acham que estão bem colocadas, que sabem das coisas. Jeremias avisava, mas o povo de Israel não obedecia, não ouvia a palavra do Senhor. Ao longo da vida de Jeremias, então, ele sofre maus tratos, ele é rejeitado, ele é desprezado, ele é surrado, colocado no tronco, amarrado na praça. Mas em tudo isso, nós vemos que o chamado de Jeremias é um sinônimo de coragem, de sensibilidade, de fé e determinação. Ele continuava avisando o povo, ele continuava anunciando a verdade e a palavra de Deus. E aí nós começamos ali, o primeiro ponto que você vai marcar aí no teu roteiro. A palavra do Senhor veio a mim. Anote ali. A palavra do Senhor veio a mim. Vejam só, na primeira pessoa, Deus falou comigo, Jeremias está dizendo. Assim começa o nosso chamado. Deus falou comigo, é um encontro pessoal com Deus. Isaías, Moisés, outros homens de Deus tiveram esse encontro
encontro individual com o divino. É uma experiência pessoal, é uma experiência que muda a nossa vida. É o nosso encontro com Deus. E aqui ele fala claramente, a palavra veio a mim. Então é esse momento que é você e Deus, é um encontro com o Pai. Não é porque, por exemplo, eu sou filho de pastor, não é porque sou filho de pastor, porque sou chamado, não é porque alguém mandou que sou chamado, não é porque alguém me empurra que eu tenho essa convicção. É quando Deus fala pessoalmente comigo e com você. Nós não podemos resistir quando a palavra de Deus, quando a mensagem de Deus, quando a voz de Deus alcança a nossa vida, o nosso coração. E assim foi com Jeremias, a palavra do Senhor veio a ele. O encontro divino muda a história, né? Paulo era perseguidor dos cristãos. Depois que teve um encontro com Jesus, ele virou um proclamador, um apóstolo, um anunciador do evangelho, porque o encontro com Deus mudou a sua vida. Todos nós já tivemos um encontro com Deus. O primeiro encontro é quando aceitamos a Jesus. E esse é o primeiro requisito para o chamado. Vejam só, não é algo cheio de coisas, algo tão diferente, mas é um encontro pessoal com o Pai. Eu e você já tivemos esse encontro pessoal com Jesus, esse encontro com Deus. E aqui também, nós vemos aqui que desse encontro, Jeremias aqui fala um pouquinho, é um dos poucos autores que fala sobre a inspiração e sobre o que ele escreve, assim como Lucas lá nos primeiros capítulos também. Vejam só, ele fala, o Senhor veio a mim. Aqui está o conceito também de inspiração da palavra, da Bíblia. Veja só, o conceito de inspiração. Essas palavras aqui do capítulo 1 de Jeremias, elas falam assim, a palavra de Jeremias aqui, e que a palavra do Senhor veio a ele. Deus falou comigo, mas quem falou foi Deus, e eu estou trazendo essa palavra a vocês. Então, isso mostra, assim, as Escrituras, elas não se restringem apenas à palavra de Deus, nem à palavra do homem. Na verdade, trata-se da palavra de Deus transmitida através do homem. O que é a Bíblia? A palavra de Deus transmitida através do homem. Assim foi com Jeremias. Deus falou comigo, eu falei à nação. É assim, Deus vai falar com você e você vai falar com as pessoas. Nós não estamos mais na época de inspiração, não escrevemos palavra, não escrevemos Bíblia, mas nós podemos trazer palavras de Deus, construir ministérios, levantar igrejas, levar a palavra a pessoas, e nós também somos chamados a transmitir a palavra de Deus. Deus fala com Jeremias. Deus falou comigo, eu preciso falar com os outros. As palavras fluíam do coração de Jeremias. Então, veja só, é esta convicção. O chamado começa com uma convicção. Deus falou comigo, e eu preciso contar isso para outras pessoas. Eu preciso anunciar para outras pessoas. Complete ali, veja só, no teu roteiro. Esta experiência de Jeremias, bem ali no começo da segunda página. Essa experiência de Jeremias com Deus nos indica que o chamado ministerial é individual. Complete lá. Individual, pessoal e intransferível. O chamado é individual, é pessoal, sou eu. E também é intransferível. Eu não posso dizer, olha, Deus falou comigo, mas vai lá e faça você. Ou deixar com que os outros. O chamado divino, ele é individual, é pessoal e é intransferível. Deus quer falar com você, Deus chama você. Antes de formá-lo, veja só, o 2 ali. Antes de formá-lo no ventre,
eu o conheci, eu o escolhi. A palavra mais clara ali, a melhor tradução é: antes de formá-lo, eu o conheci. É yeda, conhecer no hebraico. Eu conheço você. Deus está falando para Jeremias: eu conheço você. Eu conheço você. É a primeira exigência do chamado divino. Deus vai enviar alguém que ele conhece. Deus vai enviar alguém que tem intimidade com ele. Deus vai enviar alguém que está próximo dele. Veja só pode servir a Deus quem é filho de Deus. Só pode ir quem já foi chamado, quem já teve uma experiência pessoal com Deus. E como o nosso Deus, ele é grande, poderoso, tremendo. E mesmo assim, essa é a grande diferença do cristianismo. É a grande diferença que nós falamos de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus criador do universo, mas também falamos de um Deus que é companheiro, de um Deus que é íntimo, de um Deus que se aproxima de mim e de você para conversar. Um Deus que te conhece. Deus conhece você. Fale para a pessoa que está do seu lado aí, meio de longe. Deus conhece você. Deus está dizendo para você: eu te criei, eu te fiz, eu te imaginei. Eu fui o primeiro a pensar em você. E eu quero ler para vocês aqui, quero colocar para vocês uma poesia bíblica. Uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus para você. Olha só, meu filho. Ali está sobre conhecer, né? Meu filho, eu te conheço completamente. Salmo 139, 1. Eu sei quando você levanta e quando você senta. Conheço até os teus pensamentos. Salmo 139, 2. Até os fios da tua cabeça eu conheço. Mateus 10, 29. Todos os teus caminhos e toda a tua vida eu conheço. Salmo 139, 3. Você não é um produto do acaso. Salmo 139, 15. Eu te criei de uma forma maravilhosa. Salmo 139, 14. Você é em minha imagem e semelhança. Gênesis 1, 27 e 28. Eu soprei em você o fôlego da vida. Gênesis 2, 7. Eu te formei no ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. Quando eu penso em você, eu me alegro. Sofonias 3, 17. Eu sou o bom pastor e eu conheço a minha ovelha. João 10, 10. A minha ovelha, você é a ovelha de Deus? A minha ovelha ouve a minha voz. Eu a conheço e ela me conhece. João 10, 27. Eu te amo profundamente. João 10, 22. Eu amei a ponto de dar o meu próprio filho por você, e juntamente com ele todas as coisas para garantir a tua salvação. Romanos 8, 32. Eu te conheço porque você é meu filho. Romanos 8, 16. Você é chamado, você é conhecido por Deus, você é filho de Deus. Ele formou você no ventre da sua mãe. Ele te conhece profundamente. É isso que Deus quer que nós sintamos. É isso que Deus quer que nós entendamos, que Ele conhece o nosso coração, os nossos anseios, as nossas aflições, as nossas crises. Ele nos conhece profundamente. Veja só, ali o ponto 3, completa lá, Jeremias 1:5. Antes de você nascer, é a palavra nascer, eu o separei. Antes de você nascer, eu o separei.
Antes de você nascer, antes lá no ventre da sua mãe, Deus já olhava para você. Deus já conhecia você. Por isso, amados, se nós queremos achar o propósito da nossa vida, nós não devemos ir a livros de autoajuda, a livros de autoconhecimento, a livros que nos levam, agora eu vou fazer um curso de coach, vou descobrir o meu propósito, né? Isso é válido para a nossa profissão, para a nossa carreira, mas nós vamos descobrir o real propósito das nossas vidas em Deus. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos formou, e tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. Veja só, Colossenses 1,16 diz assim: todas as coisas foram criadas para Ele e nele encontram o seu propósito. Todas as coisas, você foi criado para Ele. Você está entendendo? Você foi criado para Jesus, e em Jesus você encontra o propósito da sua vida, nele e para Ele. Isso é alfa e ômega, né? Ele é a origem, o Gênesis, o alfa, Ele é o fim, para Ele, o ômega. Você foi criado nele e para Ele. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos aqui pelo menos mais 4 pessoas que foram escolhidas desde o nascimento. Sansão, Juízes 13, verso 5, João Batista, Lucas 1:15, Paulo, Gálatas 1:15 e Jesus, Mateus 1:20 a 21. Esses 4 personagens, esses 4 homens foram escolhidos antes do seu nascimento. Mas quando nós olhamos aqui, todos nós, veja só, Efésios 1, verso 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Efésios 1, 4, como tantos outros versículos, está dizendo que Deus escolheu a todos nós. Ser escolhido antes do nascimento não é um privilégio para Sansão e para Paulo, né? Ou para Jeremias. Ser escolhido lá no Salmo 139, diz que no ventre da nossa mãe, o Senhor nos tecia. A palavra tecer ali é como uma mulher que tece um bordado, com aqueles detalhes, com aqueles pequenos nozinhos, os detalhes que vão se formando. Assim Deus também nos conheceu antes da criação. E Ele diz aqui que Ele nos conheceu e antes de nós nascermos, e nos separou. A palavra separar aqui no hebraico é kadosh, santo, santificado. Só no livro de Deuteronômio aparece essa palavra 80 vezes. E o Senhor fala: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo é separado, o Senhor nos conhece, o Senhor nos forma e o Senhor nos separa. Você é conhecido por Deus, você é amado por Deus e você é separado por Deus. Tenha certeza disso. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Foi Ele que chamou você, foi Ele que tocou no seu coração, na sua vida. E Ele fala então aqui para Jeremias que eu o conheci, né? Eu o separei. E nesse momento então, quando Jeremias tem esse encontro com o Senhor, na verdade, esse encontro começa a revelar as nossas imperfeições. Jeremias começa então a dizer ali, né, que ele era impuro, que ele tinha, aqui ele diz aqui, né, eu o separei. Ele falou: Senhor, eu sou um homem impuro. Deixa eu ler aqui. Olha aqui, ó. Ele diz: Senhor, eu sou muito jovem. Não diga isso, né? Então, Jeremias aqui, ele é chamado pelo Senhor, chamado para ser santo. E aqui, veja só, agora o ponto 4.
Jeremias 1, verso 5. Antes de você nascer, eu o separei e o designei. Palavra ali, ó, designei, profeta às nações. Vejam só, amados, o chamado não tem um fim em si mesmo. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado, agora glória a Deus, graças a Deus, eu estou aqui na igreja, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, eu fui, agora sou filho de Deus, eu faço parte da família de Deus, eu faço parte da igreja de Deus, mas o chamado ele não tem um fim em si mesmo, não há apenas um fim em si mesmo. Nós vemos ali que primeiro Jeremias teve um encontro pessoal, Jeremias era conhecido por Deus, Jeremias foi separado e então Jeremias é enviado. Então Deus fala, eu o designei. Então eu o enviei. Deus, através de Jeremias, ele quer alcançar as nações. Eu designei para ser profeta às nações, salvar as nações, salvar o mundo, sempre foi e será o propósito de Deus. Jesus Cristo veio para dar a sua vida ao mundo. Sempre será a vontade de Deus entregar a sua vida e salvar as nações. Foi isso que ele disse na grande comissão, não foi? Mateus 28, verso 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. Atos 1:8, receberei o poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja só, o Senhor não nos chama para o nosso bel prazer. O Senhor não nos chama apenas para sentarmos e nos alimentarmos. O Senhor nos chama para alcançar as nações. Um dos propósitos da primeira igreja é ser uma plataforma de evangelismo para o mundo. O Senhor, através de nós, Ele quer alcançar as nações. Todos nós somos chamados para sermos salvos e chamados para alcançar as nações. Essa é a doutrina do sacerdócio universal, né? É a doutrina do sacerdócio universal. Nós cremos que todos nós somos chamados para fazer e alcançar a obra do Senhor, para realizar a obra do Senhor. Todos nós. Vamos completar ali no final, ali desse ponto, ali quase no final do roteiro. Assim como somos chamados para a salvação. Assim como nós somos chamados para a salvação, também somos chamados para o serviço. Desta forma, até o maior dos pecadores é duplamente chamado por Deus. Veja só, precisamos entender isso com clareza, se queremos ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que evangeliza, uma igreja que leva a palavra de Deus. Nós somos duplamente salvos, nós somos duplamente chamados, nós somos chamados para a salvação, e é o primeiro ponto. Deus nos alcança, Deus vem até nós, eis que estou à porta e bato, né? Diz a palavra, Ele bate nos corações e Ele quer salvar, mas assim como nós somos chamados para a salvação, ao mesmo tempo nós somos chamados para o serviço da obra de Deus. Então, o maior dos pecadores, o maior dos bandidos, o maior dos incrédulos é duplamente chamado. Você é chamado para a salvação e você é chamado para o serviço. Nós vemos aqui uma sequência do chamado em Jeremias, olhando para o chamado de Jeremias. Primeiro, o Senhor salva.
Primeiro o Senhor conhece, primeiro o Senhor salva, depois o Senhor separa, e precisa ser santo aquele que o Senhor quer usar, e depois o Senhor envia. Depois o Senhor envia. Nos parece que isso é uma sequência natural de todos os cristãos. Nós acreditamos que Deus nos chama para o campo missionário, não chama? Chama para o campo missionário, sim, Ele chama, mas Ele também chama para servir aqui em Curitiba. Ele também chama para sermos testemunhas lá no nosso bairro, na nossa casa, através dos grupos pequenos, através dos GPs, através do evangelismo pessoal. O Senhor nos chama para sermos ministros em qualquer lugar. O gadareno, por exemplo, quando encontrou Jesus, ele quis seguir a Jesus e ser um dos 12. Jesus falou para ele: vai lá para a tua casa e fala para os teus. Seja uma luz lá na tua casa, no teu lugar, aonde você está. E ele desenvolve o seu ministério ali, né, em volta da sua casa. Então, o Senhor nos chama duplamente. Último ponto lá, ponto 5, no finalzinho do roteiro. A desculpa de Jeremias. Jeremias dá uma desculpa. Jeremias 1, versículo 6. Ele diz assim: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tinha 21 anos. Eu não sei falar, eu sou ainda muito jovem. Eu anotei aqui algumas desculpas de alguns homens quando foram chamados. Jeremias: eu não sei falar. Isaías: eu sou um homem de lábios impuros. Moisés: o faraó não vai me ouvir. Eu não sei falar. E olha o que Deus disse para Moisés. Deus disse para Moisés: quem deu a boca ao homem? Quem lhe concede a visão? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. Ah, eu não sei falar, Senhor. Ué, mas quem que deu a boca, quem criou a boca não fui eu? Sou eu que estou te mandando. Assim disse o Senhor. Gideão, quando Deus o chama, ele diz assim: como, Senhor? Eu sou o menor da minha família. Parece que a primeira reação humana ao chamado divino é se esconder. A primeira reação humana é fugir. E, sabe, eu acredito que sempre o ministério vai ser maior do que nós. Sempre o ministério vai ser maior do que a nossa capacidade, vai ser maior do que a nossa condição financeira, vai ser maior do que a nossa própria visão. O ministério é algo maior do que nós, porque o ministério vem de Deus. É Ele quem nos chama, a obra é dele, é muito maior. E nós não podemos confundir chamado com habilidade. Porque quando Deus nos chama, nós olhamos para nós e como que nós fazemos, né? Ah, conserta esse avião aqui. Ué, eu não sei consertar. É uma coisa impossível, nós olhamos a habilidade. O chamado de Deus é diferente. Quando Deus nos chama, nós olhamos para as nossas habilidades, nós olhamos para as nossas fraquezas. Mas Deus está dizendo: eu vou estar com você. Eu vou pôr a minha palavra na tua boca. Eu criei a boca, eu criei você. Eu te conheço, eu sei quem você é. E aqui nós não podemos confundir chamado com a história pessoal. Ah, mas já aconteceu isso com a minha família, e o meu irmão, e o meu pai, e eu não posso deixar a minha casa, e aconteceu isso com aquilo, né? Nós não podemos confundir chamado com situações familiares. Eu acabei de casar, eu acabei de arrumar um emprego, eu acabei com isso, de fazer aquilo, e nós olhamos para as nossas situações familiares, para a nossa história pessoal, para as nossas habilidades, e falamos como Jeremias: eu sou muito jovem, eu não sei falar, não vai dar certo. Tem pessoas que nós convidamos às vezes para assumir um grupo pequeno, uma pessoa que tem 15 anos de igreja, e ela diz: eu não sei, eu me sinto incapaz.
Que bom que você se sente incapaz. O Senhor vai te capacitar, é ou não é? É o Senhor quem vai trazer a palavra, é o Senhor quem vai transformar a vida. E aqui nós olhamos Jeremias, ele tem uma baixa estima. Eu sou jovem, eu não sei falar, como Moisés ou como os outros. Ele tem uma baixa estima, ele olha para si mesmo e não vê o seu potencial. Mas eu pergunto para você, como Deus vê Jeremias? Jeremias se vê muito jovem, Jeremias se vê incapacitado. Como Deus vê Jeremias? Olha só, o Senhor, porém, lhe disse, ali em Jeremias 4 em diante, não diga, eu sou muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você. Olha só o que Deus está falando para Jeremias. Eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou nos lábios de Jeremias. Agora ponho na tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje te dou autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias se vê muito jovem, falho, mas Deus vê Jeremias profeta das nações. Deus vê Jeremias escrevendo um dos maiores livros do Antigo Testamento. Isaías tem mais capítulos, mas Jeremias tem mais volume bíblico. Deus vê Jeremias, a história de Jeremias alcançando até 2020, é ou não é? Deus enxerga longe, Deus vê o potencial que Jeremias tinha, Deus vê diferente do que você vê. Amém, amados? Que bom que Ele nos vê de forma diferente, Ele nos vê como nós realmente somos, Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele é criador, nós somos criaturas. Paulo diz assim, a minha capacidade vem do Senhor. Em 2 Coríntios ele fala assim, não que eu tenha capacidade de mim mesmo, mas a minha capacidade vem do Senhor. Paulo também fala em 2 Coríntios 5,16, assim daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se uma hora conhecemos, agora não conheço mais. Né? Então Paulo está dizendo assim, ó, ninguém mais ele conhece segundo a carne. E isso nos mostra que Paulo tinha uma visão espiritual de si mesmo. Ele não se olhava segundo a carne, ele se olhava numa visão espiritual, olhando a si mesmo como a carne, a si mesmo como uma visão espiritual. Ele olhava o povo de Deus numa visão espiritual e ele via o mundo numa visão espiritual. Veja só, ele olhava a si mesmo numa visão espiritual, a igreja de Deus numa visão espiritual e o mundo numa visão espiritual, não segundo a carne. É uma mudança de mentalidade. Você está conseguindo entender? Paulo via com os olhos de Deus. E a maior dificuldade começa em olhar a si mesmo, não segundo a carne, mas na visão espiritual. É a nossa maior dificuldade. Nós muitas vezes conseguimos enxergar o pastor Eduardo como homem de Deus, o pastor Silas, homem de Deus, e eles vão lá na frente, ele fala, e ele prega, e ele é homem de Deus, mas eu não sou, eu tenho isso, já aconteceu aquilo comigo, eu já passei por isso, eu já sofri aquilo, e nós olhamos as nossas faltas, as nossas incapacidades, os nossos erros, a nossa falta de habilidade. Mas a palavra nos ensina a primeiro olharmos para nós como homem e mulheres de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Você é nova criatura.
Logo depois aqui que ele fala, ninguém conhecemos segundo a carne, eis que todas as coisas são novas, ele disse. Então, nós somos homem e mulher de Deus. Eu me lembro que eu morava aqui em Campo Largo, meu pai era pastor, e tinha um rapaz, Evandro, e quando ele pregava, ele ia lá na frente, ele pegava o microfone, e ele andava de um lado para o outro, e falava e pregava, e eu sentado lá no banco com meus 14, 15 anos, eu falava assim, nossa, um dia eu quero pregar desse jeito, um dia eu quero falar desse jeito, um dia eu quero ser assim, e eu me olhava como um moleque, mas as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, e se nós permanecermos firmes no nosso chamado, firmes no nosso ministério, Deus vai nos capacitando. Cada vez é um desafio, nós nunca estamos prontos, nós nunca estamos prontos, ninguém está pronto para o ministério. Nós vamos nos aprontando no caminho, nós vamos nos formando, nós vamos nos tornando homens de Deus. Nós não somos prontos, não somos pessoas completas, nós estamos nos completando, sempre no gerúndio, sempre aprendendo, sempre se transformando numa constante metamorfose. É isso que fala lá em Hebreus, em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos ali é metamorfose, É uma transformação diária que vai acontecendo na nossa vida, na nossa caminhada. Então, quero dizer para você, nessa noite que está aqui, você que está em casa nos ouvindo, o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você para algo sobrenatural. O Senhor está chamando você para remar contra a maré.